Então, galera, a aula passada a gente falou um pouquinho sobre as ondas, né? A gente aprendeu a classificar em onda mecânica, onda eletromagnética. A gente aprendeu também a classificar em ondas longitudinais, ondas transversais, e da maneira como elas se propagavam, uni, bi ou tridimensionais. Aí eu já coloquei lá também no Google Classroom o mapa mental, né, das ondas, para vocês se guiarem um pouquinho. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios, né, para que a gente consiga entender o que pode acontecer com as ondas, né, porque elas são uma manifestação da natureza e tem alguns fenômenos que só podem acontecer com as ondas. Então, se você vir esse fenômeno acontecendo, por exemplo, a difração, se você vir a difração acontecendo, você tem certeza que ali tem uma onda, porque partícula não difrata. Polarização também, né? Então, a gente vai ver vários fenômenos aqui hoje. E essa aula ela é bem melhor dada online, porque online eu posso usar figuras, eu posso usar simuladores. No quadro é dificílimo eu explicar o que é polarização, por exemplo. Já é mais fácil eu explicar aqui online, né? Tem essas vantagens. Então vamos só listar aqui. Reflexão é quando uma onda bate em um obstáculo e volta, a gente vai ver como representar e tal. Refração é quando uma onda bate por um obstáculo, né? Muda de meio de propagação. Depois a gente vai ver interferência, que é quando duas ou mais ondas se encontram, né? Então a gente pode ter uma interferência que constrói e uma interferência que destrói, né? Construtiva ou destrutiva. A gente pode ter, depois da interferência, difração, que é um fenômeno muito importante, que é uma maneira de separar uma onda. Se várias ondas estiverem juntas, a difração consegue separar elas, assim como a refração, mas a difração é mais fácil. A polarização, que é como se você estivesse filtrando uma onda. A ressonância, que é quando uma onda ela passa por um objeto, né, e faz esse objeto vibrar. Abud, Hum, explica essa afirmação que você fez da polarização ser como se você estivesse filtrando a eu vou onda. explicar um por um, você vai ver, mas é isso, você vai filtrar uma onda. Você vai Ah, tá. entender daqui a pouco por quê. É... Eu achei que você estava listando coisas que você já tinha dado. Não, isso aqui é o que a gente vai ver hoje, ó. Reflexão, Toda refração, perdida. interferência, difração, polarização, ressonância e tem o nosso famoso efeito Doppler. Bom, deixa eu ver se eu esqueci. Reflexão, refração, interferência, difração, polarização, ressonância, efeito Doppler. Acho que não está faltando nenhuma não, né? Bom, não. Todos os principais estão aqui. Podemos falar de reverberação um pouquinho, mas na hora que a gente vai falando de ressonância eu diferencio para vocês, tá? E ainda a gente vai falar das principais características do som, né? Como é que a gente diferencia. Não sei se vai ser nessa aula ou na próxima, né? Eu mudei, era para ser nessa aula. Vamos ver aqui, ó. Quando vocês tiverem, aqui é um dos simuladores que eu vou usar na aula de hoje. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vem aqui, ó. Vai no Google Classroom. O que o Abud vai dar hoje? Né? Vai no Google Classroom. Isso aqui eu tenho uma sala só com vocês atualmente. Já usei mais, mas as escolas agora têm os aplicativos próprios. Aqui, ó, cronograma 2021. É só abrir. Então, ó, hoje nós vamos ver também a acústica, porque a próxima aula é esse trem aqui, ondas estacionárias. E é chato, mas muito chato, tá? Mas eu vou fazer vocês entenderem. Então também tem a acústica. Vamos lá, vamos começar pela reflexão.
E vocês já sabem o que é reflexão, né? A gente já estudou reflexão uma vez. Só que a gente estudou reflexão para a luz. Ué, mas a luz é uma onda. É uma onda. Então a gente já sabe reflexão. Basicamente, sim. Tudo que a gente viu para a luz serve de maneira geral. Né? Reflexão é quando uma onda bate no obstáculo e volta para o próprio meio de propagação. Só que agora a gente tem que lembrar que a gente tem que falar de ondas, todos os fenômenos, a gente tem que abordar onda eletromagnética e onda mecânica. Então, quando a gente fala de reflexão da luz, é de um jeito, reflexão da onda mecânica pode ser de outro. Então, a gente tem que colocar até desenhar de uma maneira mais geral. Então, olha só, vamos ver como é que a gente fazia antes, né? E sempre vamos pensar nas três condições, ó, velocidade, comprimento de onda e frequência. Sempre nós vamos abordar essas três coisas. Aqui, ó, a gente fazia assim, né? Aqui tinha uma superfície, essa superfície era lisa, e para simbolizar que essa superfície era lisa, a gente colocava três risquinhos, né? Então, tá aqui. Aí a gente fazia, um raio de luz ele vem, incide nessa superfície. No ponto de incidência, eu faço uma reta normal. Ela chama reta normal porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície de separação. Aí eu vou medir o ângulo de incidência e eu tenho aqui o meu ângulo de reflexão. Né? Tá aqui. Meu ângulo de reflexão. Beleza. Mas e agora? Bom, agora a gente não está trabalhando com ótica geométrica só. Não me interessa só o caminho que a onda percorre. Não me interessa só, ela veio daqui, bateu e voltou. Eu tenho que arrumar uma maneira de representar comprimento de onda, velocidade, porque pode haver mudança no comprimento de onda e na velocidade de uma onda. Então, eu tenho que arrumar uma maneira gráfica, para não ter que ficar escrevendo isso toda hora, de representar a velocidade e o comprimento de onda. O que eu vou fazer? Bom, a partir de agora, quando você está falando de ondas de maneira mais geral, você tem que representar o que a gente chama de frentes de onda. Você vai colocar nesse tracinho principal, que era o tracinho da direção que a gente usava para a luz, você vai colocar uns riscos. E esses riscos eles vão ser paralelos uns aos outros. Estou tentando fazer eles mais ou menos na mesma distância, vocês vão entender por quê. Esses riscos, eles simbolizam uma crista da onda. Então, cada risquinho desse que eu desenhei é como se fosse uma crista da onda que está chegando aqui nessa superfície que vai refletir a onda. Então, olha só. Tem uns que ficou maior que os outros, a gente ajeita assim, né? Teoricamente, todos têm o mesmo tamanho, tá? Esse aqui é só erro de desenho mesmo. O tamanho, assim, ó, esse tamanho aqui representa a amplitude da onda. Tá? Então, aqui eu tenho uma amplitude para um lado, uma amplitude para o outro. É uma maneira de representar. E a distância entre cada tracinho desse aqui é o comprimento de onda. Então, você pode ver que eu tentei fazer os tracinhos todos numa mesma distância. Abud, Oi. deu uma travada. O preto é o que você tinha dito? Ele chama frentes de ondas. Ele serve para representar a posição de uma crista da onda. Beleza. Então, por isso que a distância entre dois tracinhos desse aqui representa um comprimento de onda. Como isso aqui é uma reflexão, e a gente sabe que na reflexão a velocidade não muda, por quê? A velocidade ela depende do meio de propagação da onda. Se a onda veio, por exemplo, aqui pode ser ar, né? Ela veio pelo ar, bateu aqui num muro, alguma coisa assim, e voltou para o ar. Então, ela veio de um meio e voltou para o mesmo meio. A velocidade não muda. Se a velocidade não muda e a frequência só depende da fonte, essa onda já foi emitida, né? Ela não vai
a frequência dela não vai mudar durante a propagação dela. Se a frequência fosse mudar, ia mudar lá na hora da emissão dela, mudando a fonte. Então, a frequência não muda também. Se você lembrar daquela equação que a gente viu aula passada, que velocidade de propagação é comprimento de onda vezes a frequência, se eu tenho uma frequência fixa, o único efeito que vai mudar essa frequência, e mesmo assim vai mudar a percepção da frequência, vai ser o efeito Doppler. Então, a frequência ela é fixa. Depois que uma onda é criada e começa a se propagar, a frequência é fixa. Né? A velocidade e o comprimento de onda eles vão mudar juntos. Então, assim, ó, se a velocidade não mudar, o comprimento de onda não muda. Caso a velocidade aumente, o comprimento de onda vai aumentar também. E se a velocidade diminuir, o comprimento de onda vai diminuir. Os dois caminham juntos. Tá? Então, aqui, ó, como a velocidade depende do meio e a onda veio e voltou para um mesmo meio, o comprimento de onda também não muda. Então, nada muda na reflexão? Bom, tem uma coisinha que pode mudar, mas você não representa isso aqui. Como que você vai representar, então, que a velocidade dessa onda não foi alterada? É só você manter a distância entre os tracinhos igual. Porque se eu quisesse representar que a onda perdeu velocidade, eu ia colocar os tracinhos mais perto assim, ó. Por quê? Porque aí eu estaria falando que o comprimento de onda diminuiu. Se o comprimento de onda diminuiu, a velocidade também diminuiu. Mas não. Aqui, ó, nem o comprimento de onda, nem a velocidade diminuíram. Então, eu mantenho a distância entre os tracinhos aqui também. Para mostrar que o comprimento de onda antes era lambda e depois permaneceu como lambda, ou seja, permaneceu o mesmo. Tá? Então, na reflexão, a velocidade não muda, a frequência não muda, porque ela só depende da fonte, então, consequentemente, o comprimento de onda não muda. Mas existe uma coisa que pode mudar. Quer ver? Ó? Cadê? Aqui. Vou pegar isso aqui, deixa eu tirar o amortecimento, depois eu explico também o que é. Olha só. Isso aqui é um pulso, né? Quando eu faço um pulso, né, eu faço uma vibração só. É diferente de eu colocar um oscilador lá. Fica tudo maluco, tá vendo? De colocar um oscilador. Um pulso ele faz só um movimento. Pronto. Agora, olha só. Deixa eu tirar o amortecimento, colocar o pulso. Se eu faço um pulso e ele encontra uma extremidade, um obstáculo aqui, ele vai ser refletido. Quer dizer que ele vai bater e vai voltar. Agora, olha que curioso. Como ele bateu aqui, ó, e essa extremidade da corda é fixa, olha o que vai acontecer. Ele vai voltar invertido. Ele era um pulso que estava para cima. Quando ele bateu aqui, ele voltou para baixo. Vai acontecer isso aqui também. Ó. Tá vendo? Então, toda vez que uma onda encontra um obstáculo fixo, rígido, ela sofre o que a gente chama de uma inversão de fase. O que era crista vira vale. Olha só, virou vale. E o que era vale virou crista. Tá? Então, a reflexão, a única coisa que ela pode mudar é a fase da onda. Tá? Então, com uma extremidade fixa, existe uma inversão de fase. Vai bater e vai voltar. Agora, olha que legal. Vou colocar uma extremidade solta. Quer ver? Espera aí. Extremidade solta, colocar um pulso, tirar o amortecimento. Ó. Opa, colocar lento aqui. Olha que legal. Como a extremidade é solta, ela bate e volta sem inversão de fase. Agora aqui não tem como eu mudar. Essa extremidade vai ser sempre fixa. Olha o que acontece. Ela vai bater aqui e vai ter a fase invertida. Mas quando ela encontrar uma extremidade solta, ela é refletida sem inversão de fase.
Extremidade fixa é inversão. Uma extremidade que pode se movimentar sem inversão. Fixa com inversão e assim por diante. É a única coisa que a reflexão pode alterar é a fase da onda. Bom, o que é isso aqui, Abu? De amortecimento. Amortecimento é o seguinte, ó. Se o meio tiver um amortecimento, significa que a onda vai perdendo energia para aquele meio. É tipo um atrito. Então, aqui, ó. Se eu faço esse movimento, olha como que a onda vai ficando mais fraca. Eu vou até aumentar a amplitude, olha só. Aumentar a amplitude significa que a bolinha verde vai mais em cima, ó. Agora, olha, existe um amortecimento, então a amplitude da onda vai diminuindo. Quando uma onda é mecânica, igual essa onda numa corda aqui, a amplitude determina a quantidade de energia. Se eu tiver amortecimento, à medida que a onda se propaga, ela vai perdendo energia para o meio e uma hora ela some. Se eu aumentar o amortecimento, né, coitada da onda, ela vai amortecer muito mais rápido, olha só, ela some muito mais rápido, tá bom? Se eu tirar o amortecimento, ela não vai morrer nunca lá, ó, porque ninguém está tomando energia da onda. Bom, então, a reflexão, então, quando existe uma extremidade fixa, existe uma inversão de fase. Então, aqui, ó, vamos pegar uma corda, a corda presa na parede. Eu prendi ela na parede e oscilei ela um tiquinho. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu faça um pulso aqui, ó. Eu vou fazer um pulso. Esse pulso ele vai ser tipo isso aqui, ó. Vai ser um pulso triangular. E esse pulso se move para a direita. Só para vocês entenderem também que a inversão de fase ela acompanha uma inversão na velocidade de propagação. Então, esse pulso vai se movendo aqui na corda. Aí aqui finge que é uma parede. Quando ele bater na parede, ele vai voltar dessa forma aqui, ó. Ele vai bater na parede e vai voltar, porque é tudo fixo, né? Ele não faz nada se mover. Ele vai voltar para cá. Então, aqui está a velocidade de propagação dele. Ele bate na parede, sofre uma inversão de fase e volta. Agora, igual a gente viu lá, se for uma extremidade solta, não tem esse lance. Ele só muda a direção de propagação. Extremidade solta. Sem inversão de fase. Então, a extremidade solta que a gente pode falar é como se tivesse igual ele colocou lá, um negocinho assim, um anel, né? Aí você cria o pulso, vamos fazer como se fosse o mesmo pulso, um pulso triangular aqui, ó. Se movendo para a direita. Aí ele encontra uma extremidade solta, então na hora que ele voltar, ele vai ter invertido só a direção de vibração, de propagação dele, porque a extremidade não causa essa inversão de fase nele. Ok? Então ele está vindo para a direita, ele volta para a esquerda aqui. A única coisa então que a reflexão pode mudar é essa fase da onda. O resto não muda nada. Vale aquele mesmo conceito que a gente tinha visto antes, né? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão são iguais. Essa regra continua valendo para a reflexão também. Claro, esses ângulos são medidos em relação a essa reta normal. Beleza? Então não tem novidade nenhuma, a única novidade é essa representação aqui que a gente chama de frentes de ondas, que a gente vai usar muito na refração. A gente sabe que na refração, que a refração ela acontece
quando a velocidade de propagação muda, porque o corpo está vindo de um meio e indo para outro. Então a gente já sabe que a velocidade muda. A frequência não muda, porque imagina se a frequência mudasse, se essa blusa minha é azul, se a frequência da luz mudasse, por exemplo, eu ia mergulhar na água, ela ia ficar vermelha. Não muda, a cor não muda, né? Então a frequência, nossos olhos, eles acostumaram a interpretar a frequência como cor, né? A frequência não muda, mas como a velocidade mudou, o comprimento de onda também vai mudar. Então, o lambda muda. Da seguinte forma, olha só. Vamos supor que aqui é ar e aqui é água. As mesmas regras valem, tá? Quando perde velocidade, aproxima da normal. Quando ganha velocidade, afasta da normal. Vamos supor que aqui tem um raio de luz. E esse aqui vai ser uma onda sonora. Tá? Então aqui é som se propagando aqui do ar para a água. E aqui é a luz se propagando, luz visível, tá? Uma luz vermelha, tanto faz. Se propagando do ar para a água. A regra continua a mesma, trace uma reta normal, que faça um ângulo de 90 graus com a superfície. Essa reta normal ela vai servir para te orientar, né? Porque você vai medir a partir dela o seu ângulo de incidência, tá aqui. Só que luz é onda eletromagnética, som é onda mecânica. Olha a diferença. Quando a luz entra na água, ela aproxima da reta normal, porque a luz não gosta de água. A luz não precisa de matéria para se propagar, né? A gente viu que as ondas eletromagnéticas, a matéria atrapalha elas a se propagar. Então, não precisa da água para se propagar. Então, a luz ela vai ser freada pela água. Como ela perde velocidade, ela aproxima da reta normal. Só que agora a gente tem aquele lance, né? Das retas que indicam para a gente o comprimento de onda. Então, olha só como é que fica. Como que eu vou simbolizar? Aqui, ó. Aqui está a luz antes de entrar na água. Eu vou colocar aqui o comprimento de onda bem afastado para ter que desenhar menos retas, né? Então, ó. Aí a luz entrou na água. Olha só, antes de entrar na água, o comprimento de onda era esse aqui, ó. Esse era o nosso lambda 1. Quando ela entrou na água e eu observei que ela aproximou da reta normal, que esse seria meu ângulo de refração, e quando aproxima da reta normal eu sei que o objeto perdeu velocidade, como que eu vou simbolizar que ele perdeu velocidade? Desenhando retas mais próximas. Porque se o lambda diminuiu, consequentemente, a velocidade também diminuiu. Então, é uma informação que você está passando para quem está olhando o seu desenho, para ele saber, ó, essa onda luminosa, ela anda mais devagar na água do que no ar. Como que você sabe? Ó, é só você comparar os comprimentos de onda. Aqui o comprimento de onda é menor, ó, então é o lambda 2, tipo isso aqui. Mas já para o som, isso não é verdade. Porque o som gosta, vou até mudar isso aqui porque vai ficar ruim para eu desenhar, peraí. O som ele gosta de água, ele gosta de matéria, ele é uma onda mecânica, então ele precisa de matéria para se propagar. Quanto mais matéria, melhor. Então vamos supor que ele incidiu assim, ó. Era uma onda sonora, ela incidiu num ângulo bem pequeno, né? Esse ângulo de incidência aqui ele é bem pequeno. Aí deixa eu desenhar aqui as nossas frentes de onda. Peraí. Você sempre vai fazer as frentes de onda meio que
você tem que fazer, né, na verdade, perpendicular a direção de propagação. É uma regra. Então aqui, ó, essa. Vou desenhar o som aqui com comprimento de onda mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Aí eu não vou desenhar aqui não, porque isso aqui não vai passar. Vou desenhar só assim, mas vai passar por cima do normal, vai virar uma bagunça. Mas, teoricamente, você deveria desenhar até lá embaixo, tá? Mas aí complica demais. O desenho vai ficar muito carregado. Então, vou deixar assim. Colocar até o N da normal aqui, ó, do lado. Bom, o que acontece? Quando o som ele entra na água, ele vai ver um ambiente mais propício para ele se propagar. Por quê? Onda mecânica precisa de matéria. Na água, a matéria está mais próxima, a água é mais densa do que o ar. Então, em vez de ele perder velocidade, em vez de ele vir aproximar da reta normal, ele vai afastar da reta normal. E, opa, beleza, prefiro muito mais a água do que o ar. Ou seja, para eu informar para quem está vendo o meu desenho que o som ganhou velocidade aqui, ó, eu vou traçar essas frentes de onda mais afastadas. Opa, ó, aqui, ó, o som ganhou velocidade, então o comprimento de onda dele aumentou. Abud, Oi? tem alguma coisa a ver? Porque tipo, quando a gente está dentro d'água, talvez mergulhando, parece que o som chega mais lento no ouvido da gente Não, por chega causa mais disso aí? rápido. Só que o problema não é a velocidade. O problema é que seu ouvido ele não evoluiu para ouvir som na água. Ele evoluiu para ouvir som no ar, né? E o meio, ele muda o timbre da onda. A gente vai ver no final da aula o que é timbre. Então o som, ele vai ter a mesma frequência e tal, a nota musical vai ser a mesma, Uhum. mas o timbre muda, tá? Então o Até jeito que porque você ouve dependendo da profundidade que você não consegue entender. tipo isso, porque vai ficar muito esquisito. Aqui, ó, lambda 1 e lambda 2. Então, a partir dos lambdas, você pode determinar a velocidade. Aqui, ó, eu sei que a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz na água, só olhando para essa figura. Da mesma forma que eu sei, tirar minha figurinha daqui, da mesma forma que eu sei, então, que a velocidade do som no ar é menor que a velocidade do som na água. Então, isso é até uma regra geral. Tá? Deixa eu salvar essa tela aqui. É uma regra geral. As ondas mecânicas elas vão perdendo velocidade a partir do momento que o meio ele vai ficando mais denso. Tá? Então, se vai aparecendo mais matéria, desculpa, as ondas eletromagnéticas vão ficando mais lentas. Agora, as ondas mecânicas não. A partir do momento que vai aparecendo mais matéria, elas vão ganhando velocidade. Abud, Hum. eu tenho uma pergunta sobre reflexão. Uhum. É porque tem uma questão no material que fala sobre o morcego e sei lá o que ele emite um som e volta para ele. Uhum. É a reflexão, né? Porque tem que ter tudo igual para ele entender onde que tá o negócio, não é? Mas aí, aí envolve o eco. O eco é um dos fenômenos, tipo assim, subfenômenos, né? Porque o eco é um fenômeno que depende da reflexão. É quando você emite sua voz, um som, e você recebe isso de volta. Só que o morcego, ele, por efeito Doppler, quando ele recebe esse som de volta, esse som ele tá modificado, a frequência dele está modificada, e o morcego sabe a que distância aquele objeto está, sabe se o objeto está se movendo, tá? Então, é uma coisa muito maluca. Tem um menino, deve ter, sei lá, era menino na época que eu vi essa notícia, né? Tem um menino que conseguiu usar um sistema parecido para jogar basquete, quer ver? Ele era cego. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Jovem, cego, basquete, radar. Tipo assim, era um sonar, né? Vamos ver se eu... Aqui, ó.
Olha que doideira. Você vai conhecer agora. Só que vocês não ouvem, né? Deixa eu compartilhar com vocês, então, né, no Google Chrome para vocês ouvirem. Quer ver? Ó, uma guia. Olha que doideira. A história. 2010, olha só, lembrei disso agora. Você vai conhecer agora a história de um menino chamado Ben. Ele virou notícia porque venceu a deficiência de uma forma extraordinária. Com o apoio incansável da mãe, ele desenvolveu capacidades quase sobre-humanas. E para contar essa história de superação, o repórter Rodrigo Alvarez esteve com Ben, na cidade de Sacramento, na Califórnia. Quem passa distraído por essa rua num subúrbio da Califórnia tem a impressão de que Ben Underwood é um adolescente como os outros. 16 anos, sempre sorrindo e brincalhão. Apaixonado pelo basquete e pra lá de abusado na bicicleta. Quando chegamos, Ben não estava. A mãe teve que chamá-lo pelo detalhe. Ben é cego. Aos 3 anos apareceram manchas completamente a visão. Fez experiências com a bengala, só que ficou perdido e desistiu. Sem que ninguém lhe ensinasse, acabou desenvolvendo uma habilidade bastante incomum. Começou a estalar a língua e descobriu que era possível enxergar com os ouvidos. Criou uma espécie de radar ou sonar. Ele se orienta pelo eco do som que produz. Basketball hoop. Hoje, enquanto caminha, sabe exatamente onde estão os carros. A bicicleta aponta, mostrando que tem uma árvore à direita. Peço para ele parar perto de uma outra árvore e Ben não se engana. Quando eu estava andando por aqui antes, eu detectei a árvore. E agora sei exatamente onde ela está. Eu posso ouvir que tem uma árvore aqui. Mas como ele sabe diferenciar, por exemplo, uma árvore de um carro? A árvore é muito menor, é mais fina, o carro é comprido, mas saber o ambiente em que estou me ajuda muito. Se tivesse um carro no meio da floresta, talvez eu pensasse que fosse um animal ou qualquer outra coisa. Para mostrar a precisão da tecnologia de Ben, propusemos um desafio, e é claro que ele topou. Colocamos uma lata de lixo num corredor barulhento, onde funciona um estúdio de música. E olha só a manobra milimétrica que ele fez. Doido demais, não é? Então, esse menino, ele desenvolveu... Abud, ele sabe onde tá as coisas pela reflexão do som que cada objeto faz? Aham. Puta merda. Ah, que doideira. E ele é uma coisa que os golfinhos têm, que os morcegos têm, só que o morcego ele faz isso, ele emite gritos, né? Só que a gente não ouve, porque os gritos que os morcegos usam são ultrassônicos, né? Acima da nossa audição. Esse menino não, ele estala a língua e ele desenvolveu um sonar. Você sabe que esse superpoder assim é tipo um superpoder mesmo. É como o Demolidor se localiza, né? Demolidor é aquele carinha que tem uns chifrinhos e tal, ele é totalmente cego e ele se localiza assim também. Só que esse menino aí é real, né? Olha que loucura. Né? Então é possível. O eco é quando então um som, o som, né, ele é percebido, ele bate no obstáculo e volta no seu ouvido. Esse menino ele usa um sistema de ecolocalização, que é como morcegos, golfinhos, muitos animais se localizam. Mas vamos lá, vamos só formalizar uma coisa aqui, ó. Se a gente estiver falando de onda mecânica, a velocidade da onda mecânica, ela é maior no sólido, é a maior de todas. A velocidade da onda mecânica, a maior de todas é no sólido. Aí ela diminui um pouquinho no líquido. Se a onda mecânica passa para um gás, ela diminui, né? E não tem onda mecânica no vácuo, né? Então, tá vendo?
quanto mais você pode falar. Depende de outros fatores, mas o fator principal é a densidade do meio. Agora, se a gente está falando de ondas eletromagnéticas, isso inverte. Para as ondas eletromagnéticas, a velocidade no vácuo é a maior que existe. E, lembrem disso, essa velocidade aqui ela é inalcançável para qualquer outra coisa que não seja uma onda eletromagnética. Tá? Nenhuma outra entidade, nenhum outro ente físico, né, pode alcançar essa velocidade. Aí a velocidade em um gás é menor, a velocidade num líquido é menor e a velocidade num sólido é menor ainda. Então, essa velocidade aqui, ela é representada pela letrinha C, né, C minúscula, e vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É a maior velocidade possível, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo caminham com a mesma velocidade. Seja uma onda de rádio, uma onda luminosa, seja uma onda ultravioleta, seja uma radiação gama emitida por uma explosão de uma supernova, qualquer coisa, gente. Todas as ondas eletromagnéticas têm essa velocidade. Então, a letrinha C significa velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Geralmente a gente fala da luz, né? Mas é das ondas eletromagnéticas no vácuo. É uma constante física. E está mais do que provado, sacramentado, está documentado que nenhum corpo com massa atinge isso. E outra coisa, nenhuma informação atinge isso. Como assim? O que é uma informação? Se eu simplesmente pego uma lanterna e acendo a luz assim, ó, dela, no vácuo, essa luz ela vai caminhar com 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Porém, se dentro dessa luz tem alguma informação, por exemplo, as fibras ópticas que estão transportando a maioria dos nossos dados aqui, são luz que tem uma certa codificação nelas. Elas vão andar mais devagar, só por elas terem essa informação dentro delas, registrada nelas. Tá? Então, essa é a velocidade máxima que existe no universo, e é por isso que a gente não consegue observar todo o universo. A gente tem um limite de observação, que é o universo observável, que é onde a luz chegou até hoje. Né? A gente não sabe se tem mais coisa para frente. Só que também a gente nunca vai saber, né? Porque a gente vai morrer antes disso. Né? Porque, pensa só, a estrela a luz do Sol, ela não chega instantaneamente para a gente. Ela demora 8 minutos e 15 segundos para chegar até nós. Então, se o Sol apagasse agora, a gente só ia descobrir às 19 horas e 23 minutos do dia de hoje. Né? A Lua ia parar de refletir a luz do Sol. E aí a gente ia morrer. Tá? A estrela mais próxima de nós é Alpha Centauri, na constelação de Centauro. Ela está a 4 anos-luz de nós. Significa que essa luz que a gente está recebendo dela hoje foi emitida há 4 anos atrás. Então, a gente usa essa medida de distância, né, que é chamada de 1 ano-luz, para medir distâncias na astronomia. Tá? Então, é a distância percorrida pela luz em 1 ano. E toda vez que a luz muda de meio, você vai ter uma mudança nessa velocidade aqui, pela luz em 1 ano. Na verdade, a gente nem usa muito o ano-luz. A gente usa uma medida que é chamada parsec. Olha só.
Só para vocês entenderem como é que se escreve. Parsec. Não, aqui, ó. O parsec, tá vendo? Um parsec equivale a 3,26 ano-luz. É porque ano-luz ele é pequeno para as coisas que a gente precisa utilizar. Tá? Então, um parsec é igual a 3,26 anos-luz, mais ou menos. Teve uma questãozinha do Enem que falava de parsec, mas não era sobre isso. Era para você fazer análise dimensional das coisas. Tá? Beleza? Então, na refração, o que pode mudar? Velocidade e comprimento de onda. Frequência está fixa. Ok? Frequência não muda. Agora vamos para a interferência, que é uma palavra, né, que a gente usa muito. Eu usava mais, na verdade. Isso acabou um pouco. Antigamente, quando começaram os celulares, tinha muita interferência e tal entre os sinais, e a pessoa falava assim, ah, tá dando linha cruzada, tá dando interferência. Não é exatamente isso. Tá? Vamos para o simulador aqui, que é mais fácil de mostrar. Cadê? Tá aqui. Eu vou deixar uma extremidade fixa e tirar o amortecimento. Olha só. Eu vou fazer um pulso aqui. Vou esperar ele se propagar um pouquinho. E vou fazer outro. Vocês vão entender por quê. Ó, tem um pulso para cima e tem um pulso para baixo. Olha o que vai acontecer. Ó, eles vão se encontrando. Ó, começaram a se encontrar. Opa, meu mouse ficou doido. Olha que legal. A hora que eles vão se encontrando, o que vai acontecendo? Ó, fazendo em câmera lenta. Olha que doideira. Chega uma hora que eles se anulam. Olha isso. Cadê os pulsos? Sumiram. Ah, então eles se aniquilaram. Não, a aniquilação é outro fenômeno físico. Não é estudado no Enem. Existe, tá? Aniquilação. Mas olha só. Onde que eles foram parar? Estão aí. Ó. Só que quando os pulsos estão fora de fase, existe uma interferência chamada interferência destrutiva. Um pulso, tipo, destrói o outro, mas é um fenômeno que só acontece no ponto onde eles se encontram. Olha só. Ó. Depois os pulsos continuam, como se nada tivesse acontecido. Tá vendo? O pulso que era para cima continua para cima, e o pulso que era para baixo continua para baixo. Esse é um tipo de interferência. A gente vai escrever daqui a pouco. Agora, se eu colocar aqui uma extremidade solta, olha aqui. Está com amortecimento, né? Tá. Não tem jeito de resetar. Ah, reiniciar. Tem. Aqui, ó. Eu vou colocar lento aqui. Vou fazer um pulso. Vou esperar um pouquinho e fazer outro, ó. Olha só. Só que agora eu tenho dois pulsos para cima. Olha o que acontece quando eles se juntam, ó. Eles formam um pulsão. Olha só. Olha o tamanho da coisa. Tá vendo? Um pulso se somou ao outro. Eles geraram uma interferência construtiva. Agora, como ali tem uma extremidade fixa, né, vai ter um momento em que eles vão interferir destrutivamente. Olha agora. Agora os dois estão para baixo. Quando eles se juntarem, eles vão gerar um pulso bem grande. Ó. É uma interferência construtiva. Tá vendo? Se você pegar aqui cadê a régua? Ó, qual que é a amplitude desse pulso? Ó, esse pulso tem aproximadamente 1,4 centímetros, né? Aqui, ó. Mais ou menos 1,4 centímetros de amplitude. Vamos ver quanto que tem em cada um separado. Aqui, ó. Esse aqui separado tem 0,7 centímetros. Ó. 1, 2, 3 e mais um pouquinho. Quer dizer que quando eles estão em fase, a gente soma as amplitudes. E quando eles estão fora de fase, a gente subtrai as amplitudes. Olha só.
vão estar em fase e vai somar as amplitudes. Aí vai estar fora de fase agora, ó. A gente vai subtrair as amplitudes. Abud. Hum. É até meio idiota que eu vou perguntar, mas é porque eu não consegui visualizar muito bem. Eu tô girando a mão, no caso, se eu tivesse do lado de Assim, cá. girando a mão. Da onde eu dou um impulso aqui, ó. Do lado Não, de você cá, tá na só esquerda. fazendo aqui, ó. A corda tá subindo e descendo, só isso. Já sobe. E desce. É como se Mas tivesse agora aqui. não encontrou dois. Quando tinha dois Não, é separados, porque você eu só fez o fiz mesmo movimento? Ó, aqui. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Corda naval, exercício. Como fazer, não, velho? Tipo assim, o que o cara tá fazendo? É como se sua mão estivesse fazendo isso aqui, mas só uma vez, ó. Cycle Wave a 20 segundos com 1 minuto. Faz aí, para de explicar. Eu fiquei confuso na hora que os dois encontrou. Estabilização. Ah, tá. Então quer ver, ó. Vamos fazer 2 aqui, pera aí. Não, mas eu fiz muito perto, né? Pera aí. Tirar essas réguas daqui. Vou fazer um, esperar um pouquinho, fazer outro. Ó, Ah, tá. Agora eu entendi. tá vendo? Agora, só que Uhum. agora ele inverte de fase. Aí vai ter um pra cima e um pra baixo, tá vendo? Aham. O que acontece se eu fizer 2 pulsos? Um de um tamanho, quer ver? Eu vou fazer um de um tamanho. E o outro eu vou fazer maior, ó. Ó, quer ver? Olha só. Esse pulso aqui, ele tem 0,7 de altura, né? Ó. Vou pegar aqui o ponto mais alto dele, tem 0,7 de altura. Esse aqui já tem 1,1 de altura, né? Ó. 1,1 mais ou menos. Então, se eu soltar os dois, ó, 0,7 com 1,1, né? A hora que eles se encontrarem, eles não vão se anular completamente, não. Ó. Tá vendo? Ó? A hora que os dois se encontrarem, tá vendo que gerou um pulso menorzinho aqui, ó? Um pulso que tem tipo 0,4 de altura, mais ou menos. Tá vendo? Porque eu tenho um para cima, bem grande. Vou soltar aqui para vocês ficar viajando lá. Eu tenho um que é maior do que o outro. Então, quando eles se somam, soma tudo. Mas quando eles se subtraem, não chega a zerar as coisas. Tá vendo? Eu tenho como se eu tivesse uma onda mais forte que a outra. Aqui, ó. Agora vai estar para cima e para baixo. Quando tiver para cima e para baixo, eles não se anulam igual quando eram os dois juntos, não. Olha só que bacana. Eles geraram um pulsinho menor, que é o pulso maior menos o menor, porque está um contrário do outro. Então, a interferência é um fenômeno que altera, né, um fenômeno local, quer dizer que ele acontece só naquele ponto, porque depois os pulsos continuam. Ele altera somente a intensidade da onda. Então, aqui, ó, você pode ter uma interferência construtiva. Então, vamos fazer assim, ó, esse aqui é um pulsozinho que está indo para a direita. E aqui é outro pulso que está indo para a esquerda. Tá? Então, aqui, ó, esse pulso está vindo para cá e esse pulso está vindo para cá. Tá vendo que ambos têm mais ou menos um quadradinho de tamanho? Quando eles se encontrarem, eles vão gerar um pulso que vai ter 2 quadradinhos de tamanho. Esse encontrou com esse, gerou um pulso maior. Só que depois, o que acontece? Vamos supor que esse carinha aqui, ele é vermelhinho, assim, ó, só para diferenciar. E esse aqui ele é azulzinho. O que acontece? Eles somaram aqui, vermelho com azul dá amarelo, né? Deixa eu pegar um amarelo aqui. Ó, gerou um pulso amarelo. Não é luz vermelha com luz azul, tá, gente? Não é pigmento. Mas depois, o pulso vermelho continua a vida como se nada tivesse acontecido.
né? Que tá ele, ó, esse aqui é o pulso azul que passou pelo amarelo. E o pulso que passou pelo vermelho. E ali o pulso vermelho também está lá longe já. Interferiu, pronto. E aqui está o nosso pulso vermelhinho indo embora. Tá? Então, essa interferência seria uma interferência construtiva. Eu somo, existe uma soma de amplitudes. Da mesma forma que eu posso ter uma interferência destrutiva, né? Que a gente viu também. Então, aqui, ó, imagina agora que eu tenho um pulso. A gente fala que esses pulsos estão em fase. Significa que se um está para cima, o outro está para cima também. Se um está para baixo, o outro está para baixo também. Tá? Eles estão em fase. Aqui, imagina que um pulso está para cima e um pulso está para baixo. Só que esse pulso para baixo, o pulso para baixo ele vai ser menor do que o pulso para cima. Tá, peraí. Aqui, ó. Eu vou colocar esse pulso aqui maior. Cadê ela? Tá? Então, eles estão fora de fase. Se eles fossem completamente iguais em tamanho, eles iam se anular naquele ponto onde eles se encontrassem. Mas aqui não. Aqui, quando eles se encontrarem, eu vou ter um pulsozinho para cima ainda. Por quê? Porque o pulso para cima tem 2 quadradinhos, o para baixo tem um só. Quando eles se encontrarem, vai ter um quadradinho para cima. Esse é o pulso verde e esse é o pulso azul. Quando eles se juntarem, vai dar que cor, gente? Verde com azul. Olha o meu editor de cores aqui, ó. Tá vendo? Azul 255, ó. Esse é o azul puro, ele tem só azul, ó. Um ciano aí? É, ciano. Esse aqui é o verde puro, que a gente chama de verde limão. Não tem que chamar de verde limão, é o verde, tá vendo? Agora, se eu juntar azul com verde, dá ciano. Que é a interferência dos dois aí. Mas depois que eles interferiram, o pulso azul que é para baixo, né, ó, continua a vida dele como se nada tivesse acontecido. E o pulso verde que é para cima também continua como se nada tivesse acontecido e vão embora. Bom, por que isso é importante? Por que eu posso utilizar a interferência tanto construtiva quanto destrutiva? Me expliquem aí. Eu acho que dá pra usar com som, né? Tipo, pra aumentar. Dá para usar, você pode ter mais de um alto-falante, né? Se você tiver mais de um alto-falante num ambiente, você pode calcular as distâncias entre os alto-falantes para gerar uma interferência construtiva. E aí você vai ter um som com um volume maior. Tá? Aqui você diminui. Da mesma forma que você pode anular o sinal de celular. Você pode colocar um sinal de celular que gere uma interferência destrutiva naquele ambiente. E aí você consegue deixar todos os celulares fora de área naquele ambiente. Né? A Universidade de Itaúna instala. Pelo menos não sei se instala, mas instalava. O pessoal tinha ficado bravo. Instalava bloqueadores de celular nos corredores lá quando ia ter vestibular. Né? Então, o fenômeno da interferência destrutiva serve para isso. Agora, você pode também ter várias ondas. Deixa eu ver se aqui vai funcionar. Várias ondas no mesmo lugar, gerando uma interferências construtivas e destrutivas. Quer ver? Que gera. Deixa eu achar uma frequência aqui, peraí. Tá quase. Tem frequências que geram. Aí, ó. Olha que doideira. Peraí, deixa eu diminuir a amplitude, ficar muito forte. Peraí. Porque isso vai aumentando, né? Diminuir essa amplitude aqui, ó.
Amplitude zero não funciona. Você gera... São tantas ondas destrutivas, gerando interferências destrutivas e construtivas, que eu gero um fenômeno chamado ondas estacionárias. Quer ver? Ó? Aqui não está tendo... Deixa eu ver, aumentando aqui a frequência para achar um modo de oscilação. Tá quase, né? Difícil de achar. Mas você tem pontos que vão ficar sempre parados e pontos que vão se mover. Deixa eu achar aqui, quer ver? Ó? Onda estacionária, corda. Então aqui, ó, você vai gerando tanta interferência com... Olha só que legal. Isso aqui é formado por várias interferências construtivas e destrutivas ao mesmo tempo. Você pode gerar várias barriguinhas também, olha, 2 barriguinhas. São ventres que a gente chama, né? Você pode aumentar a frequência, vai caçando as frequências, ó, 3 barriguinhas. Tá vendo? Tá vendo que esse ponto aqui está sempre parado? Nesse ponto aqui tem sempre uma interferência destrutiva. Aqui, e aí ele vai bagunçando a onda lá. E até formar outra. Ó. Olha que legal. Aí ele acha... Agora tem 4 barriguinhas, 4 ventres. Aqui é sempre uma interferência construtiva. E aqui sempre destrutiva. Isso chama ondas estacionárias. A gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? Então a interferência ela pode ser usada, aplicações práticas, para aumentar um sinal também de Wi-Fi. Vocês já viram aqueles negócios que chama amplificador de sinal de Wi-Fi? Ó. O que ele faz? Ele recebe o sinal, aqui, ó, repetidor, amplificador, ele recebe o sinal do seu celular, identifica qual que é a frequência e qual a fase que está chegando ali, naquele ponto onde você instalou ele, e aí ele emite uma onda igualzinha que ele recebeu. E aí gera uma interferência construtiva e o sinal vai mais longe. Olha que bacana. Aí, qual que é o oposto do repetidor, do amplificador de sinal? O bloqueador de sinal, né? Que ele gera, ele identifica qual a onda que os sinais que os celulares estão emitindo e gera naquele ponto uma onda defasada, fora de fase, para gerar uma interferência destrutiva e o celular sair de área. Tá bom? Então aí tem exemplos práticos da interferência. Tem que saber se está fora de fase, né? Que você pode chamar de fora de fase ou defasado. E aqui você fala que são ondas em fase. Ok? Então vamos dar aquele intervalozinho de 10 minutos e a gente volta falando da difração. Ok? Agora são 19h35, 19h45 a gente está de volta. Ok? Vamos lá tomar um café, tomar uma água, fazer um alongamento. Ok. Então falou, gente. Até daqui a pouco.